Já estou com o Theo Cury aqui na tela, Theo, porque o ministro Dias Toffoli acabou de ler a tese e, assim, o documento que ele leu é bastante extenso, bastante complexo, citando uma série de circunstâncias, mas num primeiro momento, até pegando um pouco da síntese que o nosso setorista Davi Vitorazzi nos compartilhou conosco, além de reconhecer a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que era a grande questão que estava em discussão, né, ao apontar esse estado de omissão parcial. Queria que você explicasse um pouco isso, mas os ministros aqui deixam ali uma brecha para que o legislativo supra essa omissão quando fala, enquanto não sobrevier nova legislação, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral. Theo. Yuri, esse ponto, antes da gente retomar aqui, o ministro Gilmar Mendes fazia um apanhado geral e ele e o ministro Luiz Roberto Barroso falaram algo importante. Vou começar daí porque faz total sentido com o que você, com esse gancho que você me trouxe. O ministro Gilmar Mendes deixa claro que é uma atribuição do Supremo julgar a constitucionalidade diante de omissões. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao proclamar o resultado desse julgamento de 8-3, ele disse o seguinte, para deixar claro, isso foi às 5:08, o tribunal não está legislando, está decidindo 2 casos concretos que chegaram a ele e estamos definindo critérios que vão prevalecer até o Poder Legislativo prover sobre essa matéria. E fala que o tribunal, a constitucionalidade desses 2 dispositivos, o tribunal diz, não é inconstitucional pelo que ele diz, é inconstitucional pelo que ele não diz sobre esse assunto. Então, o fato de haver uma omissão legislativa fez com que o Supremo tivesse que tomar essa decisão. A gente tem alguns dos trechos do documento que foi lido há pouco pelo ministro Dias Toffoli, mas em linhas gerais, e vocês estão vendo aí, fica muito claro ali na interpretação, esse é o segundo item do artigo 19 do Marco Civil, ele diz, enquanto não vier uma legislação, esse artigo deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet, ou seja, as plataformas, estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da lei eleitoral e dos atos do TSE. Mais para baixo diz, na presunção de responsabilidade. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em casos de conteúdos ilícitos, quando se tratar de anúncios e impulsionamentos pagos, rede artificial de distribuição, seja por meio de chats ou de chatbots ou de robôs, e aí diz que essa responsabilização vai se dar independentemente da notificação. Também ali o dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. Enfim, estabelece uma série de critérios que devem ser seguidos pelo Congresso Nacional e pelas plataformas, até que o Congresso de fato tome decisão com relação a esse ponto. Então, diante de uma omissão do Congresso Nacional, o Supremo toma essa decisão. As plataformas serão responsabilizadas civilmente por conteúdos de terceiros, em casos de crimes ou atos ilícitos, além de precisarem remover o conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas, Yuri. Theo, eu queria destacar contigo aqui, a gente tem ainda alguns minutinhos, justamente naquele ponto que estava na tela ali do dever de cuidado, a gente trouxe um trecho da fala do ministro Gilmar Mendes em entrevista exclusiva à CNN a esse respeito, que este é um conceito que tem sido muito defendido pelos especialistas em plataformas digitais, por integrantes do governo federal que atuam diretamente nas políticas digitais. Do que se trata, né? Da responsabilidade, né, deste dever que as plataformas têm de cuidar com o conteúdo que circula, e aí fazem essa menção, circulação massiva de conteúdos ilícitos graves, e elencam algumas características ou algumas legislações para dar o parâmetro para isso. E aí me chamou a atenção o item A deste dispositivo: condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos tais, que são justamente os artigos que embasam
todo o caso da tese do plano de golpe, da investigação do plano de golpe. Também falam de crime de terrorismo, falam de instigação e induzimento a suicídio, uma série de outros itens, racismo. Quer dizer, bem sinteticamente, 30 segundos, Theo, tem ali já um caminho daquilo que o Supremo considera que é crime grave e não aquilo que seja opinião ou algo do tipo. Sem dúvida, Yuri, é isso. Então, com base nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal joga a responsabilidade agora para o Congresso Nacional. Alerta as plataformas sobre o que elas devem fazer diante da conclusão desse julgamento e a bola fica agora para o Congresso Nacional com algumas pistas, com algumas dicas aí do STF sobre de que maneira aprimorar a legislação.